Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Mais um dia que o Senhor Jesus nos beneficiou de estarmos aqui na terra para cumprirmos o chamado dele. E eu espero que vocês estejam muitíssimo confiantes no que o Senhor Jesus pode fazer por cada um de nós. Amém? E hoje eu venho trazer uma palavra que ela vai te levar a refletir sobre algumas coisas, alguns conceitos. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus nesse momento, irmãos. Eu queria falar um assunto com vocês que é maravilhoso, sobre que mesmo a gente tendo pouca fé, o Senhor Jesus sempre acredita em nós. E eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 14. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Primeira coisa, Jesus tinha dispensado os discípulos para que fosse já indo embora no barco para o outro lado. E ele começa a andar sobre as águas. Eram pessoas que andavam diretamente com Jesus, viam seus milagres. E quando viu essa cena, virou e falou assim: é um fantasma. Se assustaram, mesmo sabendo e crendo naquele que estava perto deles. E gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não temas. Não tem por que você temer. É apenas uma das minhas faces, é apenas uma das minhas proezas, é apenas uma das minhas coisas que eu consigo de paralisar as águas para que eu possa andar em cima delas. Olha o poderio do Senhor Jesus. Quem não crê é cético, porque olha, um homem parar a água e fazê-la tão reta, tão tão fixa, a ponto dela pisar em cima. A gente não consegue porque a gente afunda. E respondeu-lhe Pedro era um dos discípulos mais audaciosos. Muitos teólogos falam que Pedro era assim um bipolar. A gente fala que ele era irreverente. Eu vou falar que ele era aquele que você precisar falar assim: Pedro precisa estar lá na frente e a floresta inteira está impedindo. Ele vai desbravar uma floresta e vai te colocar lá na frente. Ele era diferencial nisso. Talvez você seja Pedro. A sociedade critica muitos Pedros, mas são Pedros que às vezes fazem algumas diferenças na sociedade. Faz diferença na sua família, faz diferença em alguns setores. E eu quero te continuar dizendo: Senhor, se és tu, olha a dúvida de Pedro, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, Senhor, eu faço prova de ti. Se é tu, Jesus, manda que eu ande. Não é só tu que anda, não. Eu quero andar também. E Jesus disse: vem, Pedro. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Então ali ele fez o quê? O uso da fé dele. Ele usou a fé dele. Não estou acreditando que é Jesus mesmo e vou andar. E ele andou para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte,
porque eu vou te explicar uma coisa. Nenhuma bênção chega para você sem ter vento. Porque é necessário ter fé. E a gente só vai conquistar a fé se a gente for abalado. Mesmo sentindo o vento forte, teve medo. Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Tu andou uma parte sobre a água e tu tem duvidado do meu poder? Mas Jesus deixou de salvá-lo? Não! Não! O Senhor conhece as nossas fraquezas. E Ele conhece cada um de nós. Ele sabe que às vezes, mesmo vendo milagres, nós padecemos, nós duvidamos, nós somos Pedro. Pedro andou sobre as águas uma parte. Ele teve a sensação do milagre, que para Jesus era normal. Ele teve a sensação do milagre, porém veio o vento forte e ele teve medo. Quantas das vezes nós estamos com o nosso milagre em mãos? Está aqui. Aí vem um vendaval, vem. Aí a gente vai e fica com medo e começa a afundar. Quantos não têm acreditado em ti e tu tem se deixado afundar por isso? Quantos têm duvidado de você e você tem se deixado afundar por isso? Mas Jesus, mesmo sabendo que eu e você somos fracos, Ele falou: eu estou contigo. Mas Ele não deixa de ressaltar: homem de pouca fé. Não foi porque ele teve pouca fé que ele salvou Jesus salvou Pedro, perdão. Ele salvou porque era necessário ali crer. Ele sabia que aquele milagre está escrito. Pedro, mesmo tendo pouca fé, ele foi salvo. Por que você acha que mesmo tendo pouca fé, você não vai ser salvo? Porém, não precisa temer. Irmãos, é notório que o inimigo anda ao redor. É nítido que o único lugar que ele não habita é os nossos pensamentos. Porém, ele lança certas inverdades nos nossos ouvidos. Inverdades como: você não é capaz, que você é feia, que você não consegue, que você não é ninguém. Olha, gente, eu já ouvi muito isso, hein? Que eu não ia dar em nada, que eu não ia ser ninguém. Mas diante do meu Senhor eu sei que eu sou muito, que eu tenho muito para conquistar ainda. Oh, gente, vocês não sabem como é maravilhoso saber que mesmo na minha pouquíssima fé, que às vezes é menor que o grão de mostarda, porque com um grão de mostarda eu transportaria montes, mesmo menor que um grãozinho de mostarda, Deus, Jesus, sempre é por mim. Então creia nesse dia que você é no diferencial, seja onde for, igreja, casa, família, parentela, vizinhança, não sei. Deus vai te prover pessoas para que você possa ajudar. E às vezes a pessoa tá ali, ó, toque na tua porta, e você se acha incapaz de ajudá-la. Porque você acha assim: eu tô com tanto problema, Senhor, eu preciso de ajuda. Mas às vezes, aquela pessoa só precisa que você a escute. Que você a ajude a ter mais um pouquinho de fé. Então eu te peço hoje, escute o teu irmão e aprenda que você é valorosa para o Senhor Jesus, é valorosa para Deus.
mesmo todos dizendo que não. Existem líderes que dizem que não, que suas ovelhas nunca chegarão a lugar nenhum. São líderes tóxicos. Mas o Senhor Jesus sabe que você pode chegar mais. Por isso, tudo que aconteceu, Pedro deixou de ser o fundador da igreja? Não. Pedro deixou de ser discípulo? Não. Pedro cortou a orelha do centurião que estava ali para prender Jesus, e Jesus o repreendeu e colocou de volta a orelha. Nem por isso deixou de ser. Pedro negou Jesus três vezes e não deixou de ser o principal ali, fundador da igreja. Então eu venho te dizer nesse dia, você é escolhido, você tem o seu diferencial. Por mais que não creiam, Deus acredita em você. E nesse momento que a gente tem passado de pandemia, dessa proliferação de vírus, Deus quer que você seja diferente. Amém? Eu queria que vocês entendessem que essa live, ela é um sonho que já estava germinando no meu coração há muito tempo. E eu precisava pôr isso em prática. Se essa palavra tocou o teu coração, eu só agradeço a Jesus por ter me dado e sido canal de bênção. Se não te tocou, compartilhe. Pode ser que alguém esteja precisando ouvir. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo e coloco diariamente esses vídeos também. É Edilane Costa. É uma noiva com uma espada na mão, mostrando a noiva de Jesus. Quem puder, dá um like para nos ajudar a divulgar. Porque quantos mais likes, mais fácil é até de fazer ao vivo, porque a gente não consegue fazer. Seja hoje a diferença. Fica na paz do Senhor Jesus, na paz de Jeová Jireh. Shalom Adonai. Amém?